Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou aqui a professora Estela Rocha. Eu coordeno aqui a área de educação digital da Grão Faculdade e estou aqui para partilhar com vocês uma dúvida que vocês trouxeram para a gente. Professora, o que é design educacional? O que é design instrucional? Tem diferença? É a mesma coisa? Como é que elas atuam no mercado de trabalho? Nós temos aqui esse último curso que nós lançamos, que é o nosso queridinho também de design educacional e que também terá um semestre inteiro sobre design instrucional. Mas para sanar essa dúvida de vocês, eu trago para minha bancada, vem, ela, a professora Carolina Cosme. Seja bem-vinda, Carolina. Oi, Estela, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Carolina, eu preciso da sua ajuda. Os alunos estão com dúvida entre design educacional e design instrucional. Help me! Olha, preciso começar dizendo que essa é uma dúvida bem constante e que às vezes a resposta pode inclusive variar em virtude da abordagem teórica ou do objetivo da pergunta, né? Ou da utilização do termo. E aí eu preciso pontuar para vocês que eu brinquei outro dia com a Estela que eu podia emoldurar minha contratação quando eu consegui ser contratada como designer. E eu fui conferir, eu fui contratada como designer instrucional, eu acho, não como designer educacional. E aí eu vou começar dizendo que vai haver uma denominação que pode ser sinônima quando a gente isolar ela da área da educação um pouco, ou do design mesmo, e pensar nela como nome de cargo ou de contratação lá do que vem da classificação brasileira das profissões, Ocupações. que isso importa para as empresas quando vão nos contratar. Então, às vezes, está junto lá porque está como se fossem similares. Só que quando irradia para dentro da área da educação, a gente olha para esses dois nomes, as duas denominações, com um pouco mais de diferença. Eu vou fazer hoje para vocês uma das diferenças que é possível, a partir também da minha própria bagagem, do percurso que eu tenho de estudos e tudo mais. Então, a gente vai pensar no design. O nome design para os dois vai ser no pensar projetualmente, né? Que é olhar para uma situação e projetar soluções ou formas de desenvolvimento ou de produtos, né? A gente vai pensar num contexto e no que a gente pode desenvolver para aquele contexto. E aí o instrucional e o educacional vão diferir um pouco também, porque a gente vai olhar para o educacional com um tipo de abordagem e de fundamentação teórica que passa por teorias da educação e da área da pedagogia muito fortemente, para nós pensarmos nas soluções educacionais a partir de um olhar aprofundado sobre questões da aprendizagem e que habitam, compartilham e bebem das fontes que são da área de educação, e o instrucional ele acaba estando contido no design educacional em alguma medida, porque ele vai olhar para a instrução, ou seja, para o desenvolvimento de soluções, tomando a comunicação como uma das formas de solução. Olhando mais especificamente, a gente vai acabar setorizando o instrucional para aquilo que é muito específico. E ainda posso pontuar para vocês uma coisa que é importante, que a terminologia design instrucional e design educacional, que design instrucional já foi planejamento instrucional em algum momento, ele vem muito de uma educação tecnicista, assim, da educação técnica lá da década de 70, em que a gente tem um boom da indústria e precisa muito rapidamente tornar funcionários e pessoas capazes de atuarem num contexto industrial. Então, aquele contexto gerou um movimento e uma necessidade que acabou fomentando o surgimento do design instrucional ou do planejamento instrucional, enquanto essas ações de formação muito específicas, muito voltadas ao fornecimento de instruções. Por isso, o nome instrucional carrega Uhum. tanto dessa bagagem. Isso tudo evolui para um pouco de mudança na visão da área, mas acaba que o design instrucional ainda está muito impregnado desses conceitos e desse olhar
que acaba sendo um pouco mais local e difere um pouquinho do design educacional. Bom, entendi. De modo prático, os dois estão trabalhando juntos, não é isso? Perfeito. Mas eles assumem posições diferentes dentro dos projetos. Muitas das Isso. vezes, eu poderia dizer que o design educacional está ali pensando muito mais, né? Digamos, ele está planejando como vai ser a entrega, e o instrucional está lá colocando, né, no papel, trazendo um objeto de aprendizagem, não é isso? Ou fugi muito da sua explicação? Não, não fugiu, não. Mas é sim, é uma das possibilidades, sim. Só o design instrucional, às vezes, ele também pode ser aquele que olha para o micro e para o macro. Então, Uhum, esse teu exemplo, ele vai carregar muito o que a gente chama de design instrucional micro, que é quando o designer instrucional vai olhar especificamente, por exemplo, para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Então, ele vai pegar, vai ser demandado muito possivelmente por um designer educacional que está fazendo a gestão de um projeto e desenvolvendo um escopo maior de trabalho, mais panorâmico e olhando para outras demandas também, e ele vai, né, demandar, vai solicitar de um designer instrucional o desenvolvimento de algo específico, que é uma das peças daquele grande projeto que o design educacional está olhando de maneira mais aérea, vou chamar assim, uhum, pensando com uma visão mais macro, tá? tá. E às vezes a gente tem o design instrucional macro que pode olhar para o desenvolvimento de uma solução um pouco maior e na medida em que ele vai olhar para as etapas de implantação dela. Então, a gente tem um pouco mais de escopo de trabalho maior para o design instrucional. Entendi, Carol. E assim, para o nosso aluno que está ali querendo saber um pouco mais sobre o design instrucional, né? Você tem um autor, uma autora, um livro que ele poderia beber dessa obra para conhecer um pouco mais? Se tenho. No Brasil, acho que a gente tem uma autora que é uma grande referência em design instrucional, que é a autora Andrea Filatro, que eu até estou com os livros por aqui, eu tenho os Opa, que livros dela maravilha! todos, porque gosto muito. E ela tem uma primeira obra que é esta aqui, ó. Vou botar aqui na minha frente para vocês enxergarem um pouquinho melhor, Sim. que é o design instrucional contextualizado, educação e tecnologia. O meu primeiro contato com essa obra já tem uns 20 anos, já quase. Ela é uma obra bem icônica na área do design instrucional, que é quando alguém aqui no nosso país olha para as referências que são anteriores e faz uma costura e faz um olhar para essas referências, digerindo um pouco, tá? Que aí ela vai fazer o processo de olhar para o design instrucional e ajudar a definir o que é o campo de trabalho e para apresentar alguns conceitos básicos, mas mais do que isso, ela vai dar esse novo nome, que é o design instrucional contextualizado, para dizer que, olha, a gente está olhando para um processo de educação que está em constante transformação e que quando eu tenho o olhar do design instrucional para o desenvolvimento de alguma coisa, eu estou partindo do contexto para o desenvolvimento, mesmo que eu tenha etapas ou processos que possam ser muito claramente pré-definidos. Então, ela vai trazer uma metodologia aqui, que é o que ela chama de ADDIE, né, de análise, desenvolvimento, design, desenvolvimento, implantação e avaliação, que vem do inglês, porque ela vem dessas outras teorias que vêm lá do inglês e ela vai trazer de outras áreas, né, um pouquinho, para essa obra um pouco mais sobre o design instrucional. E esse conceito, essa sigla que você disse, ele vê aqui no curso, né? Está previsto na ementa de uma disciplina. Ah, sim, eles vão sim olhar para essa sistemática, e mais do que isso, eu até abri aqui por um acaso, numa página, sabe, Ah, Estela, eu separei duas citações
porque essa coisa do design instrucional, a gente já tinha conversado um pouquinho na Aham. preparação, de que é sempre uma pergunta que aparece, e que o aluno deve se fazer de vez em quando, tipo, opa, mas por que eu tenho um módulo, algo específico do design instrucional? E aí a gente vai ter essa escolha explicada pela Andréa Filato, nessa primeira obra que eu comentei com vocês, em que ela vai dizer que opta pelo termo design instrucional, justamente porque ela vai estar pensando em uma ação intencional e sistemática de ensino, voltada à aprendizagem, mas tratando de dimensões de acordo com o paradigma de ensino e aprendizagem adotado, que se revela no desenvolvimento do design instrucional. Então, ela vai estar olhando e pensando também em teorias que são da educação e tudo mais, mas sempre fazendo um olhar que é muito direcionado. Eu acho que se o design instrucional tem uma característica própria, é muito esta, de olhar para micro-universos, sabe? Eu olho para um universo muito específico, que varia, que pode ser do desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, ou de um contexto de aprendizagem, por exemplo, de uma empresa para desenvolver um determinado setor, que a gente sabe que pode circular em ambientes escolares e não escolares, e aí tem um pouco disso, de esse olhar mais detalhado que adentra um micro-universo, sabe? E você tem mais algum outro livro para poder indicar? Vamos lá. Mexendo aqui. E a segunda obra, eu tenho mais algumas que são de outras áreas, mas eu vou me manter nas obras da Sim. Andréa Filatro, porque acho que ter uma referência nacional no tema é um aspecto muito relevante. Ela é uma professora pesquisadora que se detém e se debruça há muitos anos sobre o processo de design instrucional. As Certo. últimas obras dela vão falar sobre como desenvolver conteúdo para EAD, sobre metodologias inovativas na aprendizagem. Então, ela é uma educadora que avança para outras frentes, mas que tem uma boa parte da caminhada dela desenvolvida na dinâmica do design instrucional. E essa aqui é uma obra que eu gosto muito. Por quê? Porque entre esta aqui e esta são alguns anos de pesquisa, sabe, dessa professora. Ah, Então, há uma percepção muito clara de que na primeira ela tem modelos e algum conteúdo teórico importante, mas nesta segunda obra aqui, ela vem e traz um pouco mais daqueles aspectos teóricos de uma maneira que a gente possa desenvolver projetos de aprendizagem. Então, essa segunda obra, ela é uma obra muito coringa, no sentido de que quando nós temos projetos para desenvolver, como designers educacionais ou projetos de design instrucional, a gente possa, por exemplo, muito rapidamente achar aqui guias que vão nos falar sobre, por exemplo, design de conteúdos multimídia, que eu abri aqui aleatoriamente, e que ela aham. vai tratar de como é que as pessoas percebem o mundo e vai contar como é que isso tem impacto no desenvolvimento de soluções educacionais. Carol, eu quero te agradecer por essas duas partilhas. A gente chegou aqui no final da nossa live. Vamos ter que marcar mais uma outra para você apresentar tantos outros materiais que você tem. O que eu posso dizer aqui para os nossos estudantes é que eles estão em boas mãos. A professora Carolina Cosme, ela tem aqui apoiado o desenho desse curso, né? A organização das disciplinas. E vocês sabem que vocês estão com alguém que conhece de verdade. Por quê? Não porque ela estudou, mas porque ela atuou na área, tanto no design educacional quanto no design instrucional. Ela é uma designer. E eu acho que isso que é o mais importante, não é isso, Carol? Então, eu te É, agradeço essa partilha e por você estar sempre assim disponível para falar com os nossos estudantes. perfeito, é sempre um prazer e aguardo um próximo convite, vou estar sempre por aqui. Com certeza. Beijo e abraços em todos e em todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.